Inflação subindo 1% em um único mês, agora em fevereiro. Será que agora o Brasil vai para o desastre? Ou ainda dá para recuperar essa situação? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você é um investidor de topo, já dá o like na confiança e sabe que vai vir só conteúdo porrada daqui para frente. Se você não é investidor de topo ainda, guarda seu like, guarda sua inscrição para o final do vídeo, que lá você vai ter aprendido bastante, eu tenho certeza, e você deixa o seu like e a sua inscrição. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Recentemente saiu o IPCA do mês de fevereiro, sim, estamos em março, saiu o IPCA, a inflação referente ao mês de fevereiro, e meu amigo, subiu 1% no mês. Se você achava que estava caro, o negócio vai ficar mais caro ainda. Não tá fácil não, companheiro. O que acontece é que, basicamente, agora a gente teve um aumento em diversos itens, vamos falar mais um pouquinho sobre eles, e as coisas, de fato, estão mais caras. Separei uma matéria aqui do Poder 360, quero ler com vocês para que vocês entendam um pouquinho do que está acontecendo com o Brasil e se tem jeito ainda ou se a gente já está na merda mesmo e vamos todo mundo embora. Inflação anualizada atinge 5,6% em fevereiro, o maior nível desde 2023. Governo Lula batendo recordes, hein? Nos últimos 12 meses, a gente tinha ali que em janeiro tinha ficado de 4,56, só que agora a gente está ali em 5,06, né? Então a gente teve ali um aumento da inflação. A gente teve uma aceleração para 5,6 em fevereiro, a taxa do IPCA, mais ali resumidamente inflação, atingiu o maior patamar no acumulado de 12 meses desde setembro de 2023, quando marcou 5,19. Uhul, vai Brasil! E o IBGE divulgou que o resultado na quarta-feira, dia 12 de março, e basicamente a gente tem aqui alguns gráficos e algumas explicações do que aconteceu. Primeiro, se a gente parar para ver, a gente está ali na inflação de 5,06, acima do teto da meta, né? Que é basicamente o patamar máximo que a gente deveria ter de inflação. Aqui no Brasil, a meta é 3% ao ano. Pedro, se a meta é 3%, como é que 4,5% é o teto da meta? Aqui no Brasil, a gente tem a meta e tem uma margem de tolerância de erro para mais ou para menos, de 1,5% para mais ou 1,5% para menos. Então, a gente aceita de 1,5% até 4,5%. Perceba que a gente já está em 5,06, a gente está ali já acima do teto da meta, tá? Então, o negócio está começando a ficar pior. Desde 1º de janeiro de 2025, a meta é aferida a cada 6 meses e o mês de fevereiro é o segundo seguido que a inflação fica acima do teto da meta. O Banco Central disse que deverá descumprir o objetivo inflacionário em junho, quando provavelmente a inflação ficará por 6 meses seguidos acima de 4,5%. Pô, parabéns, né? Parabéns que tá indo de mal a pior isso aqui, tá? A taxa mensal de inflação foi de 1,31 em fevereiro. Esse foi o maior patamar para o mês desde 2003. Mais uma vez a companheirada aí batendo o recorde. Palmas. Vai Brasil! Quando atingiu 1,57. Ao considerar todos os meses do ano, foi a maior taxa desde março de 2022. E aí, ó, a gente tem a trajetória da inflação mensalmente, tá? Se a gente parar para ver, comparar com 0,83 em fevereiro do ano passado, agora foi para 1,31, quase o dobro, né? Cresceu bastante. O acumulado da inflação está em 5,06, como a gente havia visto. E o que aconteceu? Vamos lá. O grupo habitação foi o que mais impactou a inflação em fevereiro, registrou uma alta de 4,4% e elevou a taxa da inflação em 0,65 percentual. Desse 1% que subiu, 0,65 foi só de habitação. O que está incluso nesse grupo habitação? O motivo para a alta é o aumento no custo de energia elétrica residencial, que subiu para 16,8% no mês e aumentou a inflação em 0,56 percentual. Então, sim, a sua energia de janeiro para fevereiro ficou 16% mais cara. Isso foi devido ali a uma maquiagem que houve em janeiro. O Brasil não é programador. O que acontece? Em janeiro, o governo Lula lá teve um erro de cálculo, quem diria, né? Surpresa de ninguém. E aí o governo teve que pagar 121 milhões de dólares para cobrir o rombo, né? E a regra é clara, se o governo tá pagando, você tá bancando. Então sim, a gente teve que cobrir esse rombo. E esse rombo foi coberto como? Com um bônus de Itaipu. A usina de Itaipu é uma usina de energia que fica entre no Brasil e Paraguai, e ali as duas são responsáveis por essa usina. Tem a parte do Paraguai, a parte do Brasil. E aí no final do período tem o lucro da usina. E aí esse lucro pode ser usado para abater o valor das nossas contas, sim, deixar a nossa conta mais barata. Só que o que aconteceu é que esse bônus só foi usado 2 vezes, em 2023 e agora em 2025. E em vez de ser usado o valor integralmente para abater a nossa conta, devido a esse erro de cálculo, a gente usou o bônus para pagar esses 121 milhões e o pouco que sobrou foi utilizado para abater a nossa conta de luz. E aí esse lucro que foi utilizado para abater a nossa conta chegou em aproximadamente 70 milhões de brasileiros. Esse valor que foi utilizado para abater e a conta ficar
mais barata fez com que a inflação em janeiro tivesse sido de apenas 0,16. Então você compara 0,16 para 1%, né? Então você já vê, né, que tem uma coisa bem distante nisso. E como a gente pode ver aqui na tela, agora eu estou mostrando a inflação de janeiro, tá? Não é fevereiro, é janeiro. Note que o grupo habitação, ou seja, o mesmo grupo que a gente está falando, teve uma variação de 3% e fez a inflação cair 0,46. Então note que essa maquiagem que houve ali na conta fez com que a inflação de janeiro fosse bem baixa. Só que já era totalmente esperado que em fevereiro fosse subir, porque não ia ter mais bônus de Itaipu e nada de novo, subiu 16%. E esse aumento de 16% fez com que a inflação, que subiu 1,31, do todo 0,56, ou seja, quase a metade, foi só por causa de energia, tá? Então note como subiu bastante esse grupo somente agora no mês de fevereiro, tá? Taxa de esgoto também subiu, com reajuste da tarifa de Campo Grande, BH e Porto Alegre, e a educação teve uma alta de 4,70 em fevereiro. Isso porque basicamente a gente tem aumento de compra escolar, mensalidade ano letivo, ensino fundamental, ensino médio para escola. Esse ajuste de mensalidade faz com que também o preço suba. O grande ponto aqui que você também deve sentir bastante, a maioria das pessoas vai sentir mais, é o grupo alimentação e bebidas, que subiu 0,7 em fevereiro, impactado pela alta da alimentação em domicílio, que subiu 0,79. O IBGE diz que o ovo de galinha subiu 15% e o café 10%. Por outro lado, houve deflação da batata inglesa de 4%, do arroz de 1% e do leite longa-vida de 1%. Né? Você vê que os aumentos são muito maiores do que os déficits. Né? E aí, se a gente pega o acumulado dos últimos 12 meses, a inflação de alimentos sobe 7%. Cara, isso quer dizer que se a sua feira custava 100, ano passado agora custa 107. Se custava 1.000, agora é 1.070. Isso é um aumento, sim, expressivo, tá? É muito expressivo. Note que o governo agora tem mais um problema para resolver. É como ele vai baixar o preço desses alimentos. Tá chegando o ano de eleição, preço de alimento alto é uma coisa totalmente impopular. Se o governo quiser se reeleger, vai ter que dar um jeito nisso aí. Temos que ficar de olho porque, cara, quanto mais os preços dos alimentos sobem, mais impopularidade ele vai ter, o governo tem, e, cara, a impopularidade do governo Lula já está bem alta, o negócio tende a ficar cada vez ainda pior. E outra coisa também que ele usava como desculpa era que o Campos Neto era o presidente do Banco Central, que estava armando contra ele, para a inflação, para subir os juros do Brasil e, cara, acabar com o governo dele. Só que agora saiu o Campos Neto e a gente tem um Galípolo, que é da mesma turma dele. Então ele não tem muito mais para onde correr, a não ser dar um jeito no fiscal do Brasil, que ele está ignorando, ó, há tempo. Então tem que resolver o problema fiscal, o problema de contas aqui, de déficit, de gastos do Brasil, para poder sim dar um jeito nas contas públicas e acabar com esse problema que ninguém aguenta mais a inflação tão alta. E aí a gente detalhando a inflação agora de fevereiro, a gente vê que a habitação aumentou 4% devido à energia, educação 4% foram os maiores grupos, basicamente foram os maiores responsáveis pela inflação. E aí o Banco Central sinalizou que vai subir para 14,25 neste mês, agora no dia 19 de março, tá? Se você vai ver nesse vídeo depois, você vai ter visto que a Selic subiu para 14,25, cara, um patamar bem elevado, tá? E aí a taxa Selic está há 3 anos acima de 10% e segundo projeção do mercado, vai atingir o patamar de 15%, o maior patamar desde 2006. Palmas mais uma vez, uhul, vai Brasil, companheirada aí, dando show de bola em bater recorde atrás de recorde, né? A gente vê que basicamente a Selic está aí ó, em 13,25, vai para 14,25, se equiparando ali ao patamar da Dilma, que a gente teve lá em 15 de 2005. Aquela história que teve greve dos caminhoneiros, o Brasil ia virar Venezuela, e aí saiu ela, entrou o vampirão, né? O único presidente do Brasil que entrou sem compromisso e fez alguma coisa boa, né? E aí olhando o boletim Focus, que saiu dia 14, sexta-feira, a gente vê que a projeção da inflação é terminar o ano em 5,66, acima da meta, o câmbio 5,98, então pode esperar o aumento do dólar ainda esse ano, e a Selic a 15%. Pode esperar que a Selic ainda aumente esse ano mais vezes, a gente pode esperar que a inflação ainda vai subir. Isso se não ficar ainda pior, porque esse boletim é revisado periodicamente. E a pergunta, a inflação vai continuar subindo ou não? E aí depende muito do que o Banco Central vai fazer. Segundo o mercado, tem que sim aumentar a taxa Selic para poder conter a inflação. Afinal de contas, com a Selic mais alta, pegar crédito fica mais caro, realizar empréstimo fica mais caro e as pessoas consomem menos. As pessoas consomem menos, a gente tem uma tendência natural a baixar os preços. O jeito que o Banco Central tem para controlar a inflação é subindo a taxa de juros. Por isso a gente está vendo esses aumentos recentemente, para poder controlar a inflação. Se o Banco Central continuar subindo, tende-se, né, se não tiver mais nada tão de errado, a controlar a inflação. O governo precisa também ajustar o fiscal aqui. Mas se ele baixar a Selic, aí inevitavelmente
provavelmente a gente vai ter uma piora na inflação e um cenário muito desastroso. O problema em si está todo no governo, como ele gasta dinheiro, o problema fiscal, a inflação é só um reflexo da má gestão que está acontecendo dentro do nosso país. Pedro, então é só subir a Selic e está resolvido. Olha, não é tão fácil. São juros de 15% ao ano, é um juros que parece muito atrativo para quem é investidor, mas se você é empresário, você pensa duas vezes antes de tomar alguma decisão, porque muitas empresas rodam com dívida e muitas dívidas estão ligadas à Selic. Se a Selic está mais alta, o seu endividamento fica mais caro de fato. Então você vai pagar mais juros da sua dívida e se você não tiver condições de estar pagando a sua dívida, o que vai acontecer é que você quebra, empresas fecham. O grande ponto aqui é você entender que nenhum país sobrevive com a taxa de juros nesse patamar. Então, por mais que pareça bom para o investidor, não é bom para a economia. Afinal, muitas pessoas podem simplesmente chegar e falar, cara, eu não vou abrir um negócio, prefiro investir meu dinheiro porque 15% de juros é uma taxa muito alta, eu não vou fomentar a economia. E se você não fomenta a economia, o país não cresce, o PIB não cresce, e aí continua essa bosta, ninguém sai do lugar e simplesmente tudo na merda. Por isso que eu sempre digo, invista parte do seu patrimônio em dólar, já ajuda bastante, tá? Pedro, e se eu quero me proteger da inflação, como é que eu faço? Você pode comprar títulos ligados à inflação, como o Tesouro IPCA+, ou títulos de emissão bancária de bons emissores, que são títulos ali, CDBs, LCIs, LCAs, ligados à inflação, que vão sempre te pagar a inflação mais uma taxa pré-fixada, então você vai estar ali protegido da inflação. Investir em dólar também é outra boa situação, dado que investindo em dólar você consegue sim proteger o seu patrimônio frente à desvalorização do real, que o seu dinheiro vai estar em moeda forte, e também ter ali ativos que estejam subindo mais do que a inflação, investir em bolsa também, e se você tiver perfil, se torna ali um bom aliado na sua jornada. E o mais sensato também é evite dívidas, porque, cara, dívida agora tá muito cara. Se você vai fazer um financiamento, um empréstimo, você vai pagar juros mais altos, porque a Selic tá mais alta. Se a Selic tá mais alta, o banco, o teu AJ, ele vai te cobrar mais caro mesmo, pô, porque a Selic tá em 15%. O banco não vai aceitar menos do que 15%. Então o cara vai meter uns juros de 20, 30, 35 para você. Então assim, cara, evita pegar dívida nesse momento, evita tomar juros, evita ligar pro agiota, né? Pô, eu sei que o agiota vai querer ali, tá te ligando, vai pedir aquele empréstimo, mas, pô, evita. Não aceita o dinheiro do agiota. Vai em juros mais baixos, espera, se organiza financeiramente. É melhor, tá? Pedro, não quero depender da Jota, quero aprender a investir no Brasil e no exterior e, cara, ter uma boa rentabilidade e proteger meu dinheiro. Como é que eu faço? Aí você vai no primeiro link da descrição que você vai ter acesso ali ao meu curso IZT. Tiro você do zero, te ensino a organizar suas finanças e investir por conta própria no Brasil e no exterior, protegendo o seu dinheiro contra a inflação, fazendo com que você tenha rendimento em moeda forte, em dólar e, claro, consiga ali multiplicar o seu patrimônio para ter uma aposentadoria sem estar precisando de governo. Porque, pô, a gente tá falando aqui mal do governo, tá uma porcaria, e você quer colocar sua aposentadoria na mão do governo, porra, aí simplesmente não tem a mínima condição. Proteja seu patrimônio, monte sua aposentadoria, não dependa de governo, clica no número na descrição e você vai ter acesso ao IZT. Se não aprender a investir em 8 semanas, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Isso aqui é um compromisso meu que eu faço com todos os meus alunos e com você que vai virar meu aluno também. E aí vamos acompanhar os próximos passos da economia. Bota aqui nos comentários se você já está sentindo a inflação no seu bolso, as coisas estão ficando mais caras. Bota aqui nos comentários, quero saber qual item para você no seu cotidiano está ficando mais caro. Já bota aqui nos comentários, tá bom? Foi isso pro vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E se você é um investidor de topo, já deixou o seu like na confiança no começo. Se você não é um investidor de topo, você vai deixar o seu like e sua inscrição no canal agora, porque você provavelmente gostou muito desse vídeo. É isso, é só o começo. Te vejo no próximo vídeo.